pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Projeto Certec vai trazer um conteúdo de inglês bastante interessante, onde nós vamos conhecer um pouco sobre alimentação e atendimento dentro de um fast food, mais especificamente o McDonald's, que é a nossa empresa parceira, mas que serve para casos em geral. Vamos fazer isso tanto do ponto de vista do atendente quanto do cliente, e para isso eu preparei um material bem legal que eu vou disponibilizar para vocês acompanharem a aula. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Paulo Roberto, eu sou membro do time Enactus Uva Sobral, estudo inglês desde os meus 11 anos de idade e me formei recentemente em uma escola de línguas. E hoje eu quero dividir com vocês um pouco da minha experiência e passar alguns dos conhecimentos que eu tenho. E uma dica importante, além de assistir a aula, pratique. Eu disponibilizei no material várias palavras novas para você aprender, além de dar dicas de sites que você pode usar para dar continuidade aos seus estudos. A prática é fundamental para conseguir aprender um novo idioma. Lembre-se sempre disso. Vamos iniciar falando a respeito dos objetivos dessa aula, que são 3. Conhecer o cardápio, e aqui a gente vai falar a respeito das principais seções encontradas em um cardápio, além de mostrar alguns exemplos de alimentos encontrados em cada seção. Estabelecer uma comunicação entre cliente e atendente, onde vamos aprender as principais frases usadas para isso, e mostrar algumas opções de estudo, onde eu vou deixar no material alguns sites que eu uso e acho interessante para aprender inglês. São dicas simples, mas muito importantes para que você consiga se comunicar em um fast food ou até mesmo em um restaurante. Essa aula vai te dar bastante vocabulário para que você possa ter opções eficientes na hora de se comunicar. E essa aula também vai ser dividida em 2 partes. A primeira, vamos falar a respeito do cardápio e de alguns objetos em inglês. E a segunda será voltada para a comunicação de fato, onde vamos ver as principais frases utilizadas nesse contexto de fast food. Antes de entrar no cardápio em si, vamos aprender a falar praça de alimentação em inglês, já que a maioria das filiais do McDonald's e de vários outros fast foods em geral encontra-se nesses locais. A gente pode falar isso da seguinte forma: food courts. Food courts. Uma dica que eu dou para praticar é voltar ao vídeo várias vezes e tentar repetir a pronúncia da palavra. Isso ajuda bastante. Agora falando sobre o cardápio em si, em inglês ele se chama menu. A escrita é exatamente da mesma forma que em português, mas perceba que a pronúncia é diferente. Além disso, a gente tem as seções do cardápio. Aqui eu trouxe as 5 principais seções que são encontradas em cardápios. Pode ser que tenha outras, mas essas são as mais comuns, que são as seguintes: os aperitivos e entradas, que são chamadas de appetizers e starters, os acompanhamentos, que são chamados de side dishes, o prato principal, que é o main course, as bebidas, que podem ser chamadas de drinks ou beverages, e as sobremesas, que são as desserts. Como eu disse anteriormente, lembre-se de voltar ao vídeo e praticar a pronúncia. No caso de fast foods, os principais ingredientes e produtos encontrados nos cardápios são esses. Além desses aqui, eu coloquei outros dentro do material que são muito interessantes para vocês aprenderem e para vocês destravarem o inglês na hora de se comunicar. Vamos praticar a pronúncia de cada uma dessas palavras: bread, meat, cheese, egg, French fries, burgers, soda ou pop, Coke, mayo ou mayonnaise, chicken, fish, oil, butter, mustard e barbecue sauce. Um detalhe interessante é que muitas pessoas perguntam a diferença entre soda e pop quando se trata de refrigerante. As duas palavras significam a mesma coisa, a única diferença é a região onde são faladas. O pop, por exemplo, é mais utilizado no norte dos Estados Unidos, enquanto o lado oeste tem preferência por soda. Mas como dito anteriormente, significam a mesma coisa, então você pode usar qualquer uma das duas opções que dá certo. Existem também várias formas do cliente pedir a meat, que é a carne. Ele pode pedir ela mal passada, ao ponto ou bem passada, por exemplo. E aqui abaixo estão algumas formas de como esse alimento pode ser pedido. Rare, que significa mal passada, medium rare, um pouco mal passada ou quase ao ponto, medium, que é ao ponto, medium well, ao ponto mas quase bem passada, e well done, que é bem passada. Você pode escolher qualquer uma dessas opções enquanto cliente,
para poder pedir a sua carne. Além disso, alguns objetos também são muito importantes de conhecer, que são o copo, que é glass, o guardanapo, que é chamado de napkin, o garfo, que é chamado de fork, a faca, que é knife, e a colher, que é chamada de spoon. Aqui eu trouxe alguns exemplos do McDonald's, que como eu disse é a nossa empresa parceira, e eu trouxe 3 exemplos de como são chamados alguns hambúrgueres dessa rede de fast foods. Então, por exemplo, o quarteirão com queijo, ele é chamado de Quarter Pounder with Cheese. Quarter Pounder with Cheese. O duplo quarteirão com queijo, Double Quarter with Cheese. Double Quarter with Cheese. E tem o Mac duplo, que é chamado de McDouble. Para conhecer todo o cardápio do McDonald's, você pode acessar o site deles em inglês e ir na aba Our Menu e ver todas as ofertas. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos de drinks e beverages, que são as bebidas. Então aqui a gente tem, por exemplo, water, que é bastante conhecido já, você já deve conhecer, que é a água. Soda, como a gente já havia falado anteriormente, que é o refrigerante. Tea, que é o chá. Juice, suco. E beer, que é a cerveja. E aqui mais alguns exemplos de sobremesas, que são as chamadas desserts. A gente tem os chocolates, cookies, fruit salad, ice cream, popsicle, cheesecake, brownie, pudding, pie, mousse e o donut. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos, mas é claro que existem milhares. E também é interessante que além de assistir essa aula, você pesquise. E inclusive eu deixei no material de vocês 2 dicionários onde você pesquisa a palavra e ele também te dá a opção de conhecer o áudio dessa palavra, como essa palavra é pronunciada, e também tem outra opção que ela te dá algum contexto, ou seja, ele pesquisa frases em que aquela palavra foi utilizada para que você possa entender como elas são utilizadas em frases reais. Bom, essa foi a primeira parte, foi bem simples, só para explicar o cardápio mesmo e mostrar algumas palavras que são bastante comuns. Agora vamos falar sobre a comunicação. Do ponto de vista do atendente, a gente tem as seguintes frases que podem ajudar na hora de dar início a uma conversa. How can I help you? How can I help you? Como posso ajudar? E can I take your order, please? Can I take your order, please? Posso anotar o seu pedido? Lembre-se de continuar praticando as frases, de pausar o vídeo e voltar quantas vezes for necessário para poder pegar a prática da pronúncia. Existem diversas formas de se fazer um pedido em inglês. Algumas delas foram listadas aqui embaixo e também tem um comentário muito interessante que eu coloquei nesse textinho que é muito pertinente. Vale lembrar que, muitas vezes, as expressões não podem ser traduzidas ao pé da letra. Isso porque a forma de se falar algo em outras culturas é diferente da nossa. E por esse motivo, dizemos que as expressões são equivalentes às da nossa língua. Então, muita gente comete esse erro na hora de estudar inglês, que é traduzir as coisas ao pé da letra. Mas isso nem sempre pode ser feito justamente porque o que muda de uma língua para outra não são só as palavras ou a maneira de se pronunciar, mas também as estruturas de como são feitas as comunicações. E por esse motivo, você não pode sempre traduzir as coisas ao pé da letra e sim entender as frases como expressões, que podem ser equivalentes às da língua portuguesa. Aqui eu trouxe 4 exemplos. Can I get a soda, please? Posso ter um refrigerante, por favor? Can I get a soda, please? Segunda frase. May I have a Big Mac, please? Quero um Big Mac, por favor. Aqui, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, a gente teria algo do tipo: eu posso ter um Big Mac, por favor? Mas é equivalente ao dizer quero um Big Mac, que é mais comum para a gente da língua portuguesa. Terceira frase. Do you have chocolate milkshake? Você tem milkshake de chocolate? E a quarta frase. I will have some French fries, please. I will have some French fries, please. Eu quero batatas fritas. Aqui, novamente, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, ficaria algo como: eu vou ter algumas batatas fritas, por favor. Mas fica estranho, porque a gente está acostumado a falar: eu quero batatas fritas. Então a gente diz que as expressões são equivalentes e não traduzidas ao pé da letra. O atendente pode responder da seguinte forma:
Yes, of course. Sim, claro. Ou sure, just a moment. Sure, just a moment. Claro, só um momento. No final, o atendente pode ainda perguntar se o cliente deseja mais alguma coisa e qual será a forma de pagamento. Do you want anything else? Do you want anything else? Você deseja mais alguma coisa? E ele pode perguntar também como você irá pagar. How do you pay? How do you pay? Como você irá pagar? Ainda temos a conta e as formas de pagamento. Em inglês, a conta de pagamento pode ser chamada de duas formas, que é check ou bill. A diferença é que a primeira opção é mais utilizada por americanos e a segunda por britânicos, mas as duas significam exatamente a mesma coisa, que é a conta de pagamento. Os métodos de pagamento são cash, que é o dinheiro, credit card, que é o cartão de crédito, e o debit card, que é o cartão de débito. Essas são as formas mais comuns de pagamento. Aqui a gente tem mais algumas perguntas que podem ser feitas pelo atendente. E elas são bastante comuns, por exemplo, no McDonald's. What's your name? Qual é seu nome? What is your name? What's your name? Segunda frase. Now is just wait. Have a nice day. Agora é só esperar. Tenha um ótimo dia. E essa terceira frase, ela é bastante comum quando a gente vai comprar alguma coisa no McDonald's e eles pedem para a gente fazer uma doação dentro daquela caixinha para o Hospital do Câncer. Ficaria algo mais ou menos assim. If you want, you can help the cancer hospital by donating your change in this box. Agora com mais calma. If you want, you can help the cancer hospital by donating your change in this box. Se você quiser, pode ajudar o Hospital do Câncer doando seu troco nessa caixinha. Bom, isso era mais ou menos o que eu queria passar para vocês, mas tem muito mais coisa no material, é porque realmente são muitos conteúdos, muitas palavras, e aqui eu trouxe um apanhado de coisas que eu acho principalmente mais importantes na hora de se comunicar em inglês. Mas estudem o material, ele está bem completo, tem sites, tem vocabulário, tem muitas coisas importantes, e nunca se esqueça de praticar. Para poder se desenvolver em inglês ou em qualquer outra língua, é muito importante que você pratique sempre que puder. Muito obrigado pela atenção de vocês, um abraço e até mais.